Bom dia a todos. Professor Bruno, uma satisfação. A gente está falando aqui virtualmente. Já estava sentindo falta aí daquele bate-papo sobre educação, sobre tecnologia, sobre mercado de trabalho. Gustavo também, obrigado por Bom ter dia. aceito o convite. E é muito legal a gente reunir aqui esse time, porque são visões que são complementares e a gente vai falar sobre o aspecto aí tanto do profissional quanto do mercado, falar um pouco de educação. Mas antes disso, antes de passar a palavra, eu queria dar só alguns recados em relação ao Polo Digital, né? O Polo Digital ele está aberto, o cowork do Polo Digital está aberto, só que a gente abriu mediante agendamento, né? O Polo Digital sempre foi o espaço do cowork, sempre se caracterizou por a pessoa chegou, quem era cadastrado, chega e usa. Hoje a gente está com agendamento, tá? Então, se você estiver assistindo e visitar o site poloconecta.pmnc.com.br, lá você vai encontrar uma ferramenta para agendar o seu horário, tá? E também, além do coworking, a gente tem uma sala de reuniões aqui, uma sala multimídia. Se eventualmente você precisar estar reunido nesse momento, claro que temos restrições, espaçamento de mais de 1,5 m, número reduzido, mas a gente também tem uma sala de reuniões aqui, gratuita, para você precisar se encontrar, para fazer uma projeção aqui, tá? E a gente está mantendo, então, esse papo toda sexta-feira. A gente sempre tem um assunto específico para falar. E, Bruno, vou começar com você, então. Obrigado mais uma vez. Se quiser fazer a sua fala inicial para a gente já entrar no papo aí. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite aí, poder estar aqui, falar um pouquinho dessa área de educação, com tecnologia, o perfil dos profissionais, né, para poder contratar. Então, ter essa visão aí que está sendo necessária para a gente fazer um investimento agora, fazer uma escolha agora para poder atuar, né, durante a pandemia e o pós-pandemia também. Então, muito obrigado pelo convite. Legal, Bruno. Gustavo, você também, assim, na hora que eu pensei no Bruno, automaticamente eu falei, já sei quem que eu vou chamar para compor o nosso papo aqui. É o Gustavo. Porque eu acho que o papo foi muito legal, obrigado por ter aceito. Eu que agradeço. É sempre uma honra poder participar e trazer o testemunho, né? Não de alguém que já esteve na sala do lado aí, né? Legal, é verdade. De outras experiências antes do Polo Digital, né? Da incubadora tecnológica, e ver como a cidade foi evoluindo em todos os sentidos com relação à TI, né? Então, é bem interessante e é um prazer, né? A gente tá junto das pessoas que a gente tem tem bastante coisa em comum para conversar, né? Legal, Gustavo. Então, tem realmente essa sinergia que a gente já vai falar. Eu quero começar trazendo aqui uma situação que, quando eu trabalhei no mundo corporativo, né, durante 13 anos, eu tive a oportunidade de ter contato com a empresa Microsoft, né? E isso em 2008, um dos gerentes de área lá da Microsoft falava que existia um gap muito grande entre a demanda por tecnologia e a mão de obra, né? Mão de obra assim, que está se formando em tecnologia. E já faz mais de 10 anos isso, e a previsão era que esse gap aumentasse. Já existia um gap lá, e a previsão era de que aumentasse, não só no Brasil, mas a nível mundial, assim, né? E acho que essa é uma reflexão interessante para a gente começar, inclusive falando com o Bruno, né, que hoje tem esse olhar ali da instituição de ensino. Como é que você vê isso hoje, se esse gap ainda existe mesmo, se você tem uma leitura de que isso em determinado momento vai diminuir, e quando uma pessoa escolhe hoje fazer TI, você sente que isso é algo, a pessoa está certa do que ela quer, ou ela está indo numa questão de aventura, ou ela está ainda, não sei, de repente ela não tem ainda o perfil para se encontrar. Como é que esse cara que está chegando aí? É uma excelente pergunta, Rodrigo.
as empresas, quando o aluno chega para a gente, depende da maturidade dele. Então, para um determinado aluno que uma maturidade que já atenda a necessidade do mercado, dificilmente a gente vai ter. Então, esse aluno, essa pessoa aí, ele tem que saber o que ele vai escolher. Então, tem um leque de opção. E conforme você falou também aí, esse aluno, quando chega para a gente na faculdade, ele imagina que um curso de tecnologia é algo fácil, que é usar uma rede social, certo? É ficar só brincando com entretenimento, certo? Algum tipo de jogo ou distração. E não é completamente diferente. O curso de computação, o curso de tecnologia, ele envolve conhecimentos muito específicos, muito técnicos. Então, o aluno ele tem que ter essa visão do que é uma lógica de programação, ele tem que ter a visão do que é uma linguagem de programação para ele programar, para poder desenvolver outros softwares que sejam para web, que sejam a parte de mobile, que sejam desktop. Então, assim, ele vai ter que escolher uma tecnologia e não necessariamente ele está maduro para tudo isso. Tem a parte de banco de dados, sistemas operacionais, então, assim, a parte de redes de computadores. Então, é muita coisa. Toda profissão tem o seu arcabouço, sua estrutura de conteúdos que vão amparar a formação. Então, alguns desses itens que eu falei são as bases para o curso de computação. E o aluno chega do ensino médio, ele não tem essa maturidade. Então, até ele criar, muitos criam, mas eles criam não porque já têm ideia do que querem. Eles criam porque a necessidade foi caindo a ficha dele com a realidade. A realidade ele não está apto para o mercado. O mercado exige muita coisa dele. Ele não sabe inglês, certo? Assim, então, são vários itens, vários elementos aí que esse aluno ele aprende durante a faculdade. E sem contar que o mundo de tecnologia ele é muito grande, certo? Ele vai permeando tudo. Ele vai permeando a automação nas indústrias, ele vai permeando a saúde, a educação, tudo, as interações, aí, experiências do usuário que existem. Então, o autônomo, inteligência artificial, então, tem muita coisa que contempla o leque da computação. Então, tem que ter uma seriedade, certo? Tem que ter um objetivo, uma seriedade. Senão, esse profissional, esse aluno, não está apto para o mercado, ele não vai ser absorvido. E está faltando vaga no mercado, está faltando gente qualificada? Está sobrando vaga, está faltando gente qualificada. É muito legal isso, ouvir você falando, né? Porque você está vivendo isso ali. E aí, Gustavo, o Bruno falou uma palavra que eu acho que faz um link legal assim com como eu quero te passar essa pergunta, que é a maturidade do profissional de TI em relação à evolução dos negócios, né? Você falou no começo, né? O Polo Digital, antes de ser o Polo Digital, era uma incubadora tecnológica e você vem dessa incubadora, né? Hoje você tem aí alguns anos de estrada nessa área. Essa maturidade, você acha que hoje ainda é um problema na hora que você, como empresa, está olhando o profissional, assim? Você sente que essa maturidade, em algum momento, ela evoluiu também? Ou continua ainda essa confusão, assim? O cara vai fazer TI achando que vai olhar, ver redes sociais. Isso é um erro muito básico ainda. Isso existia e ainda hoje você percebe isso? Ou como é que está para você essa visão? Bem, traçando um pouco do que do que foi um pouco o cenário da formação de TI geral, né, que a gente tem dos profissionais, a gente pode dizer que essa profissão nasceu através de coisas não muito estruturadas, né, porque não necessariamente antigamente você precisava fazer um curso relacionado à TI, né, você saía caçando as informações e ia se formando
meio caoticamente, né? Então, os cursos de computação existem alguns tradicionais há muito tempo, né? Mas, digamos, o acesso a eles e essa presença da tecnologia com mais força hoje traz muita gente que realmente está tateando, né? E normal, né? Nessa idade, né? Principalmente, né, quem chega para iniciar uma faculdade, realmente dificilmente vai ter, claro, os objetivos na vida, ou teve alguma experiência muito forte e já deu uma direção de carreira para ele. E hoje, como a tecnologia permeia tudo, né, a gente tem uma abundância de soluções, bibliotecas livres, ferramentas, né, que servem para um monte de coisas. Né, e isso realmente vai dificultar muito o caminho. Quer dizer, vai dificultar. Você tem um leque de... Você pode tudo. Né? Hoje em dia, a gente tem acesso a muitas coisas que há 10, 15 anos atrás a gente nem imaginava, nem tinha como ter. Né? Então, o que eu vejo de muito interessante na época atual é poder ter essa variedade de soluções e a gente conseguir levar isso para dentro das empresas via experiência de gente nova. Né? Então, essa maturidade vai depender, eu acho que um pouco do que quem está ingressando, ou quer seguir nessa carreira, da ambição dele, né? De como trabalhar e de se apaixonar por alguma área, porque eu acho que quando a gente vai contratar ou vai buscar serviços, você precisa das melhores pessoas, porque recurso sempre é escasso, tempo sempre é escasso, né? A gente que atende só empresas grandes, né, por corporações, indústria e tal, tem um ciclo muito diferente do mercado. Então, eles têm demandas fortíssimas e ao mesmo tempo, tem regras e de compliance, tem muitas exigências, né, para que a coisa possa rodar lá. Então, o nível de responsabilidade necessário para trabalhar num projeto desse é grande. Então, normalmente a gente trabalha mais com os velhinhos. Né, então... Isso é muito talentoso. Não que não exista, né? Mas é que a gente acaba... A pressa, talvez, do jovem, que está inerente aí no jovem, juntando a pressa e esse leque de escolhas que existem, eu acho que isso causa aí uma certa demora de você perceber que tem um caminho na sua frente, né? Estou dizendo isso porque a gente tem, inclusive, demandas quando uma empresa acende aquele sinal, olha, eu preciso de um profissional de TI aqui, eu preciso contratar tecnologia, e ela começa a imaginar como vai ser aquele funcionário, aquela pessoa, aquele freelancer, enfim, que ela vai contratar. E aí começa uma situação que, se para o profissional de TI, se para quem está na área de TI, ainda existe um leque muito grande de atuações, imagina na hora que o cara que não é de TI, né, então um empreendedor, por exemplo, ele não sabe nem o que esperar, né? O que eu de fato eu preciso, o meu job description, vamos supor assim, a descrição da vaga que a pessoa está oferecendo. Ela não sabe dizer, olha, eu preciso de um cara com experiência no front-end, no back-end, eu quero um programador de uma linguagem X, a pessoa não tem a menor noção disso. Então você tem aí um momento que é frustrante para ambas as partes, né? Então, assim, a empresa que está contratando, às vezes, ela pega um cara que não era bem o que ela queria, e para o programador também, para o desenvolvedor, acaba sendo extremamente frustrante porque não consegue desenvolver sua habilidade, né, de acordo com aquilo que tem de possibilidades. E aí eu já vou fazer a pergunta aí, voltando para o Bruno de novo. Você percebe que, às vezes, as empresas com que você se relaciona como instituição de ensino, falta essa clareza, né, do que ela precisa e como é que vocês direcionam o ensino? Ou seja, vocês olham o que de fato a linguagem do momento ou aquela, tá na moda WordPress? Vocês pensam nisso ou não? Vocês estão pensando que aquela base mesmo precisa ser formada independente do que está na moda e depois lá na frente, vai por conta própria? Como é que é um pouco isso daí?
Desde que eu era aluno, e eu ouço constantemente os professores aqui falarem também, na FATEC, que a área de tecnologia ela vai envolver sempre a sua dedicação para o estudo, para você poder se atualizar. Então, você vai ficar sempre com o seu radar ligado para poder atender uma nova demanda. Você pode escolher uma linguagem de programação, uma tecnologia e ficar com ela a vida inteira? Pode, certo? Só que o risco de você poder ficar obsoleto ou você ficar parado na linha do tempo é um risco que pode existir em função da sua necessidade de se atualizar, de você, ser humano, profissional, de se atualizar. Isso envolve a linguagem que você está vendo e outras integrações que acontecem com metodologias ou tecnologias que vão aparecendo. Então, eu só trabalho sozinho. Não, certo? Você vai ter que aprender a trabalhar de uma maneira que seja mais integrada, certo? Vai envolver várias situações que envolvem soft skills, não só a parte de técnica, do hard skill ali. Então, esse profissional, quando ele chega na faculdade, conforme eu falei, o aluno mais jovem, ele não tem essa maturidade. O aluno nosso, que ele já é mais maduro, já tem família, certo? Já tem um trabalho, quer mudar de trabalho. Tivemos muitos casos aqui na instituição de pessoas que vieram e trocaram, certo? Viram que a computação ela tem uma oportunidade muito boa. Então, a empresa sempre vai querer o quê? Tudo. A empresa vai querer inglês, vai querer segurança, vai querer redes, vai querer banco de dados. Por quê? E pagar pouco para o estagiário. Só que nesse momento, o aluno ele tem que ter proatividade, certo? Ele tem que ter esse protagonismo para ele saber correr atrás. Na faculdade, ele vai ter a base de tudo. Mas se ele quiser saber alguma coisa específica, certo? Eu vou dar um exemplo que eu fiquei boquiaberto quando eu vi. Deve fazer 1 ano já, esse caso. Eu convidei uma aluna, se chama Jéssica, ela tinha se formado aqui no curso de análise de sistemas, fazia 1 ano. Eu convidei e falei, o que você está trabalhando, Jéssica? Ela falou, com data science, eu sou cientista de dados. Então, uma menina de 21 anos é cientista de dados. Então, cientista de dados, como que ela é cientista? Então, é uma nova área que surgiu, certo? Então, dentro dessa área, você tem passos e mais passos, degraus e mais degraus ali, e tecnologias, você tem desde Python, a linguagem R, com estatística. Então, assim, é um mundo de conhecimento novo que ela não viu tudo aqui dentro da instituição, mas ela teve o radar ligado, ela teve essa visão de ficar se atualizando no mercado, viu que aquele nicho era promissor, está lá, certo? Está ganhando muito dinheiro, certo? E está gradativamente conquistando seu espaço. Então, a pessoa que fica parada numa tecnologia, se você souber COBOL, certo? Para trabalhar com os bancos, chega a se pagar R$10 mil para mais, certo? Ótimo. Só que você tem que manjar muito. E não é uma pessoa jovem que vai ter essa expertise. Agora, você ir construindo seu conhecimento com N tecnologias, isso já ajuda bastante a formar esse novo profissional que está precisando ser multifacetado hoje. Assim, eu vejo isso, né? Eu que não sou da área de tecnologia, você começa a ver as opções que a pessoa tem para desenvolver, são muitas opções, né? E é legal quando o profissional ele acaba determinando o passo da carreira dele sem ficar só na moda. Eu acho que isso é um risco, né? Tem muitas linguagens novas que aparecem e essas tecnologias um pouco mais self-service, assim, se eu posso dizer isso. E aí, acho que tem também, fazendo a ligação com o Gustavo,
que vem trabalhando no fortalecimento de uma tecnologia. Vou até abrir espaço para você falar um pouco mais da Zax, que você vem trabalhando na construção de uma tecnologia há anos, né? Fala-se de simulação, realidade virtual e tal, ou seja, não foi aquela moda que chegou e pegou, é algo que vem construindo. Quando você desenvolve a empresa nesse sentido, e você também precisa de profissionais para te acompanhar, você prefere que o cara chega para você assim, aquele cara que, nossa, eu conheço muito disso, ou você vai formando a pessoa num estágio, e aí você mostra caminhos? O que você olha quando a pessoa precisa de alguém para trabalhar com você? Ok. Deixa eu fazer um arco um pouquinho maior para poder enganchar. Algum ponto que o Bruno havia falado, né? E que é importante, acho que isso em geral, em qualquer profissão, né? Nós sempre estamos trabalhando com, digamos, desenvolvimento e pesquisa em algum nível, né? E os soft skills, como está na moda dizer, mas as habilidades da pessoa ter a capacidade de pesquisar e estudar por conta própria, né? Se desenvolver, a capacidade de comunicação, né, clara do que eu estou pedindo para você e do que você pode me entregar, né? Eu acho que a mais importante, né, geral de tudo isso, é saber ouvir o cliente. E saber ouvir o cliente, ser um bom escutador, né, ouvir direito e poder traduzir isso em algo execuível, eu acho que isso é uma habilidade que você leva para o resto da vida e vai te destacar, só vai te trazer bons proveitos, né? Aliás, nós só estamos vivos no mercado corporativo por causa dessa habilidade de poder chegar lá, né, quando aparece aquela história, a gente resolve problemas, né? E é isso que um profissional deve fazer também, né? Problemas vão existir para ser resolvidos em todas as situações de qualquer empresa, né? Tecnologia é uma ferramenta fantástica para você escalonar isso, resolver mais rápido, né? Tirar risco humano, tem milhões e milhões de coisas para poder fazer isso. Então, essas habilidades, né, vão te guiar. Então, a capacidade técnica é importante, sim, né? Mas a gente sabe que nas ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, a gente desenvolve realidade virtual, realidade aumentada, etc. A gente está com isso há mais de 12 anos, né? Antes, quando na graduação da incubadora tecnológica, que foi o quê? 2007, 2008, eu terminei a apresentação com uma realidade aumentada em que a gente tinha o centro da cidade de São Paulo em 3D. Né? Então isso é um pouco, né, um pouco antigo, né? Então, se hoje ainda se fala nisso hoje ainda como algo muito novo, putz, imagina 10 anos atrás, né? Não, ninguém nem entendia, não, e agora mostra lá, aparece tudo aquele 3D, mas essa é a câmera, não é a câmera, o que é, né? Não, e o que tem-se para desenvolver ainda nisso? Você vê que isso ainda não atingiu ainda um cenário ideal, tem tanta coisa para fazer nessa área ainda, né? Uhum. Mas aí, como é que a gente precisa desse profissional? Realmente, o cara tem que chegar e entender, tem que ter esse conhecimento técnico, principalmente, a gente está num nicho, a gente explora um nicho, né? Eu tinha conversado nas prévias com o Rodrigo, que digamos, uma visão um pouco diferente, nós somos uma empresa familiar, pequena, né? E mais do que falar que é uma empresa, acho que nós nos vemos hoje, depois de 20 anos, né? Nós somos meros artesãos, né? Nós usamos tecnologia, né? Mas a nossa entrega, o nosso produto é muito mais tailor-made, né? Feito sob medida para o cliente, do que algo que vocês trabalham muito fortemente no Polo, que é o modelo de startup escalonável, né? De poder atender poder, digamos, ir para o mundo muito mais rápido do que a gente. A gente está num nicho, né, muito específico, com uma solução
lógico que é um universo, né? A gente fala de... quando você fala de uso de realidade virtual para treinamento, capacitação em indústria, você tem milhões de processos, né? A gente vai desde as operações de máquina, né, que a gente faz empilhadeira, ponte rolante, né? A gente faz mais focado na operação de máquina, mas tem milhões de outras aplicações, né? E aí, isso que é legal, a gente vai escolhendo e vai trabalhando com pessoas que são de áreas completamente distintas, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque é o lance de comunidade, né? E aí, só fazer um parênteses também, aqui em Mogi, a gente teve o surgimento, né? E aqui vai até um grande um abraço aí para uma galera que eu sou fã, que é do Kaki Coders, né? Quem não é de Mogi talvez não entenda o Kaki, mas Mogi é a terra do Kaki. Logo, a gente tem aqui o Kaki Coders, que é uma galera assim, que quando eu conheci, eu achei fantástico o que eles fazem, né? Porque eu estava vendo um comentário aqui do Paulo Brandeburg, eu sempre tenho dificuldade para falar o seu sobrenome, não deve ser só eu, né? Você sabe. E o Paulo está falando sobre a questão, né, do ensino em modelos tradicionais de universidades ser lento. Mas eu acho que aí tem toda essa questão que o Bruno está colocando. Tem a base para ser ensinada. Você não pode chegar lá ensinando o cara a programar de cara um PHP e coisas do tipo. Você tem uma base de ensino lógico que o profissional tem que ter, além das soft skills que na faculdade também se fala muito. E aí, a gente entende esse pessoal, que muitos deles devem ter sido formados com a TEC, o OMC e da região aqui, e eles entendem que agora, qual é o caminho que eles optaram? Reuniões, eventos e compartilhamento de novos aprendizados, né? Então é um grupo que se dedica a falar das novas tecnologias, contando cases de sucesso, fazendo eventos antes presenciais e agora online. E assim, a gente percebe que aqui no Polo é o que a gente faz muito, né, esse senso de comunidade, compartilhamento, um ajuda o outro. Então, Bruno, já fazendo o ciclo de novo aqui, esse tipo de iniciativa desses grupos e comunidade hoje, e aliás, esse senso de comunidade que a gente fala hoje vem da galera de TI, né? Que sempre foi assim, né? O pessoal se encontrava antes, não era muito da minha área, mas deviam ter outros aplicativos que não WhatsApp, onde essa galera começava a se encontrar para discutir tecnologia, né? Então, esse senso de comunidade que a gente pensa hoje é de lá que vem, né? Dessa galera de TI que vem, né? Eu acho que o pessoal, conforme eu falei, a área de tecnologia, ela permeia muitas áreas. Então, você é obrigado a entender outra área para poder desenvolver um software, satisfazer aquela necessidade. Então, você vai atender a indústria, você vai atender... Então, esse profissional, ele já vai se adaptando dessa maneira. Então, ele vai se formando dessa maneira. Então, acho que a maior palavra é essa atitude, né? O aluno, o profissional, vendo que ele precisa atender outras áreas, ele é capaz de fazer essa adaptação. Então, o perfil do grupo que você falou, que é o Kaki Coders, aí, foi muito bonito, foi muito gratificante ver alunos tendo esse protagonismo, certo? De se reunirem, de discutirem sobre tecnologia, de organizarem eventos, certo? De fazer o network. Então, assim, um pouquinho o que o Gustavo falou, de soft skill, é atitude, é o perfil da pessoa. É isso que a pessoa, que o contratante, que a empresa que vai contratar, quer. Então, o que ele quer? É uma pessoa que tenha automotivação, tenha esse protagonismo, tenha essa adaptabilidade, tenha comunicação, certo? Seja colaborativo, tenha network. Então, assim, ele é uma pessoa que faça acontecer. Ele não quer uma pessoa só técnica. Então, acho que esse perfil de aluno ou de profissional,
ele é um perfil que ele sabe o como ele tem que lidar com o outro amigo, o como ele pode liderar uma equipe, o como ele pode resolver um problema, certo? Então, assim, ó, conflitos. O que mais a gente tem é problema de comunicação por causa de conflito, certo? Por causa de interesses que estão acontecendo ali. Porque a comunicação, ela é muito falha. Então, a pessoa tendo isso bem claro para ela, isso aí é um ponto muito positivo que a empresa vai olhar e falar, olha, essa pessoa já participou de tal situação técnica, joia, mas olha, ela pertence ao grupo tal, ela já tem no seu portfólio vários eventos que ela participou. Então, assim, ó, isso melhora o desempenho da própria pessoa, do próprio aluno profissional, e, consequentemente, contribui para a empresa. Então, acho que é algo que depende da pessoa, certo? Na instituição de ensino, na faculdade, nós estimulamos isso. Só que nós não vamos poder abrir a cabeça do aluno e falar assim, ó, você tem que se comportar assim, porque a palavra é comportamental, certo? É essa situação que ele tem que ver o objetivo dele, traçar o seu próprio planejamento e correr atrás. Em certos momentos terá que se dedicar para situações técnicas, vai ter que se dedicar. Em outras, para ler um livro, certo? Para fazer um curso. Então, assim, são investimentos, escolhas, prioridades que esse profissional vai ter que fazer para quê? Para ele poder se adaptar, para ele poder se manter e se destacar no mercado. Então, acho que seria um pouquinho disso aí. Legal, e eu não sei se o Gustavo quer complementar essa fala, mas eu queria que você falasse também, Gustavo, aproveitando aí, como é que esse compartilhamento de conhecimento, de informação, de atualizações de tecnologia, como é que isso acontece no ambiente das empresas? Você tem empresas parceiras, profissionais parceiros que você vai lá e conversar sobre, pô, cara, como é que isso está acontecendo, que evolução que vocês estão tendo, essa pesquisa, essa atualização. Como é que isso se dá aí no ambiente de negócios? E também, se quiser emendar no que o Bruno estava falando, fica à vontade. Né? Sim, vamos tentar puxar duas frentes aqui que, ouvindo, né, e conhecendo um pouco mais também de como as demandas, e ainda mais com esse cenário de pandemia, eu acho que, não sei se vira quase uma pergunta, né, porque eu acredito que o profissional agora de TI é o empreendedor, sem dúvida, né, porque com esse cenário de todo mundo trabalhando nos seus home office, etc., as empresas tendo que pulverizar, etc., né, as habilidades necessárias para você tocar e produzir, né, no seu ambiente caseiro, né, doméstico, aumentaram, mas isso eu acho que vai de encontro com a situação de que aproxima um pouco o profissional de TI do que a vida dos artistas, né? No meu currículo, acho que acabou não saindo, né? Mas vocês sabem que eu sou minha área de formação é da música, né? Eu sou produtor musical, né? Eu tive estúdio, etc. E depois, no mestrado, que eu trabalhei com a parte de desenvolvimento de games, e desde lá, só nesse ramo de games e simuladores. Mas essa necessidade, essa habilidade de poder enxergar e tocar o próprio barco, eu acho que isso vai ser o diferencial, e é o diferencial que a gente busca, né, quando a gente vai contratar ou vai encontrar outras pessoas, né? Acho que a afinidade das empresas também nasce daí, digamos, do background, da sua história, do jeito de encarar as situações que vão ficando parecidas, né? E durante toda a nossa história, a gente tem digamos, um núcleo, né, que somos eu e meu irmão, que somos os sócios, né? A gente faz 90% das coisas, né, por assim dizer, mas a gente terceiriza muita coisa, né? A gente sempre desenvolvemos fornecedores no Brasil inteiro, né? Porque tem muita gente boa espalhada pelo país todo, né? Então, a gente tinha uns parceiros muito fortes no Nordeste, que hoje os caras são internacionais, né?
Certo. Os caras deram certo, a gente ainda está tentando, sabe? Ou você está falando no Nordeste, está falando? No Nordeste. Em Recife, por acaso? Não, a galera, os egressos de lá, os egressos lá do Polo do Recife, a galera de Alagoas também muito boa, que também, né? Tem a galera do Sul, que também fizeram vários games já de sucesso. Então tem muita gente boa por aí, tem muitas empresas, e a gente, né, sempre vai contratando pequenas demandas, né? E eu não sei, isso vira quase uma pergunta para a comunidade, né? A gente parte daí. No cenário atual em que a gente tem, vai ter uma abundância de mão de obra, né? E falta. Mas a concorrência eu não sei se a Índia ainda é um grande concorrente daqui do Brasil, como é que tá o negócio, né? Porque sempre foi, né? Sempre foi, né? Mas eu acho que tem muitas vantagens ainda aqui para quem está no Brasil e conhece a nossa cultura e tal, porque o Brasil tem muitas especificidades, né? Não é fácil para um estrangeiro atuar aqui, né? E a gente, nesse processo dos últimos anos, está ficando cada vez mais isolado, infelizmente, né? Trazendo um paralelo rápido aqui de um caso chato, né? Como desenvolvedor de aplicações para mobile, realidade virtual, etc., no mundo todo, um fabricante coreano da vida disponibiliza 5 equipamentos do que você quiser dele, gratuitamente, vai no site, chega na sua empresa, você desenvolveu a sua aplicação, publicou, devolve, precisa de novo, escreve. Onde não funciona? No Brasil. Né? Óculos Rift, a propaganda, né? A gente usa muito o óculos há muito tempo, mas enfim, já não tem suporte, não tem nada aqui. Então, a gente está ficando muito à margem de tecnologias que vão ser usadas em tudo, né? A realidade virtual vai, conforme essa tecnologia for se desenvolvendo e miniaturizando e ficando mais fácil de usar, né? Põe o óculos de realidade virtual e tal. Isso vai usar em tudo, e a gente está num país fechado, né? Então, achando que isso não vai chegar pra gente, né? Isso daí é papo do Elon Musk só do homem, né? Os caras não vão usar isso na vida real. A pior dos mundos, né? A gente tinha um certo acesso, começou a fechar tudo, né? E agora a gente tem que lutar de volta para voltar no estágio que a gente estava 10 anos atrás, né? Então, isso também eu acho que é um desafio na formação, né? Da mão de obra, né? Porque as escolas têm que ter isso no radar muito forte, porque o acesso a tudo isso tá muito movediço, né? Eu penso que, né, e aí, assim, já ir partindo para os nossos finalmente aqui, quando a gente fala do ecossistema, né, uma palavra que já não é mais da moda, já é algo que se usa para todos os tipos de setores da economia, a gente fala de ecossistema, um ecossistema empreendedor, um ecossistema da inovação. E é muito claro para mim, né, que para se sustentar, ele tem que ter uma base de tecnologia muito bem desenvolvida, né? Você não consegue hoje ter sucesso em outros setores da economia, no comércio, no serviço, no agro, nas indústrias. E isso eu não estou falando de moda 4.0, não. Estou falando, assim, da base mesmo, né? Se a gente não tiver uma tecnologia que ampare o desenvolvimento econômico em qualquer área, a gente fica estagnado em termos, né, vamos falar em termos de cidade, que a coisa complica. Então, assim, quando a gente fala, quando eu puxo esse assunto de entrosamento, de ecossistema, de compartilhar, é para que cresça como um todo um setor econômico produtivo de qualquer área da economia, né? Então, a criação, a tecnologia que envolva todos esses ambientes, que é o que o Bruno está falando, que o profissional de TI tem que entender de outras áreas e também tem que ter os soft skills. Então a gente está falando, caramba, esse cara hoje tem um protagonismo e uma responsabilidade muito, assim, grande, né? Assim como todos temos, mas é importante que a pessoa da tecnologia da TI hoje tenha essa visão e saiba se articular para ter conhecimento de várias áreas, né?
Então, assim, indo para a parte final aqui desse nosso papo, antes eu queria só dar um agradecimento a todo mundo que está por aqui. Kleber está de casa, eu sei que está com a gente. Um bom dia. O café, faltou a foto do café aqui, ó. Brunão, tem a sua caneca aí, não? Aê, garoto. Ô, Diana, faz uma foto nossa aqui, deixa eu apertar um print screen aqui. Então, o Kleber está por aí, Maria Aparecida, Jair Pedrosa, Juliana, obrigado pela mensagem, estamos sentindo falta de vocês aqui, o Paulo, que eu já falei, a Ju Maia, faz um trabalho muito bacana, Fábio, Alexson, Fabião, valeu pela presença, Alisson fez um café com a gente aqui numa outra sexta-feira, também está frequentando o Polo, está usando o co-work, que eu sei. Gilberto, obrigado aí pela mensagem. A Fabiana deixou aqui uma pergunta que tem a ver com isso que eu estou falando, com as soft skills e com esse olhar do mercado como um todo, né? Falando não depende só da empresa e sim do profissional se desenvolver, que é o que eu estou falando, esse protagonismo da tecnologia no desenvolvimento econômico da cidade, do país, né, do estado. Então, Brunão, se você puder fazer aí um fechamento, englobando tudo isso que a gente falou, se deixar a gente fica conversando aqui, né, mais tempo, o tema é interessante, mas, por favor. Você falou um pouquinho, o Gustavo falou, a computação, a tecnologia, ela chegou para ajudar o que não tinha antes. Então, a tecnologia, ela ajuda você a controlar desde processos até ter relatórios que vão ajudar numa indústria na parte operacional, na parte estratégica, certo? De gerência, e na parte mais estratégica ainda, né? Que são as direções, presidências. Então, a tecnologia ela veio para somar nesse sentido. Então, a informação ela não pode ficar redundante. Você não pode ficar solicitando relatórios operacionais para a ponta. Você tem que ter algo que seja centralizado. Você tem que prestar atenção também aí com relação à segurança. Atualmente, as empresas estão valorizando muito o profissional de segurança. Por quê? Porque tudo está na nuvem, tudo está compartilhado. Então, tem uma tendência de criar agora, os edges lá, seriam, ao invés de trabalhar só a situação que envolva a nuvem, algo que esteja um pouco antes na borda, certo? Um pouco mais próximo do cliente, para poder desafogar tudo que está subindo para a nuvem. Então, assim, as empresas, instituições governamentais, empresas privadas, empresas de pequeno porte, médio porte, então, toda empresa tem que ter essa visão de utilizar a tecnologia para poder ter esse controle, para poder ter essa informação, para poder organizar dados e gerar esses relatórios para você ter conhecimento para poder agir de maneira estratégica a sua corporação, a sua empresa com o mercado de trabalho. Então, assim, é muito importante. E paralelo, certo? Junto desse perfil de ter a tecnologia para ajudar a dar suporte para toda essa operação estratégica da empresa, a empresa tem que entender que eu tenho um profissional de tecnologia ali, ou eu tenho vários profissionais de tecnologia, e esses profissionais têm que ser valorizados, certo? Eu já vi reportagens aí que a prefeitura de tal local não apostou, certo, nesse desenvolvimento tecnológico e roubaram os dados, certo? Fizeram um resgate, pediram um resgate de dados. Então, assim, se você investe num profissional, investe naquilo ali, que é o mais importante, são os dados, que é o coração, certo? Que é o IPTU, que é a parte de controle das finanças de determinado município, certo? Por que no estado a Prodesp ela é muito segura? Porque tem muitos profissionais. Porque está o centro ali, o coração do governo do estado de São Paulo, o coração
de tudo está no SERPRO federal, CRODAN, município. Então, assim, existem instituições que controlam o coração, que é o quê? Que são os dados, que são os bancos de dados. Então tem que ter segurança, tem que ter profissional, tem que ter desenvolvedor. Falhou, o Gustavo tinha falado. Se você não atender a necessidade do cliente, você falhar com o cliente, perdeu. Você perdeu. Você não gerou uma satisfação, ele vai trocar. Então, assim, isso... E hoje, a gente tem alguma coisa acontecendo que é o marketing digital. Certo? Tudo isso, uma situação pode ser muito boa e ruim. Então, a rede social é um mundo muito grande para você receber elogios e receber críticas. Então, tem que fazer tudo certo, conforme a legislação, falando de órgão público e de órgão privado também, né? E atender essas demandas, que são N demandas aí, para poder satisfazer o cliente e valorize esse profissional, certo? Valorize esse profissional de tecnologia, a empresa. Por quê? Porque o mundo é volátil, o mercado é volátil. Eu já tive alunos que fizeram curso numa empresa, terminou o curso, a empresa da frente ofereceu um pouco mais para ganhar, ele foi. Certo? Então, assim, acaba sendo muito delicado esse assunto, mas é muito volátil o mundo de tecnologia, o mercado. Por quê? Porque quem sabe, alguém vai pagar por aquilo. Pagou, eu mereço, eu vou atrás. Então, acho que seria nesse sentido aí das empresas terem que investirem na tecnologia e investir nesse profissional, valorizar esse profissional. Então, acho que é isso aí. A carreira na área de TI, fazendo esse fechamento com o tema do café, ela é muito ampla. A tecnologia ela tem que suportar o crescimento das empresas, o crescimento econômico. E aí a gente está falando de oportunidades gigantescas, né, na carreira na área de TI. Correto, Gustavo? Eu acho que é por aí, né? Sim. Gárzio, dando uma amarrada aqui, acho que de tudo que o Bruno mencionou, ética, né? Acho que isso é crucial na carreira de qualquer um, né? Porque se você vai ter respeito, vai te abrir portas, né? Vai te dar longevidade da carreira, independente se você vai estar dentro de uma grande corporação, gerenciando outras pessoas, ou como, digamos, um empreendedor, né? Um pequeno software house, né? Produzindo. Então, essas habilidades, essa postura, acho que é o diferencial e é o que te leva. Então, esse gosto por estudar, né? Por pesquisa, por sempre estar interessado em buscar as informações e ter ética, porque, como o Bruno bem falou, você vai estar lidando às vezes, com o core da informação de um negócio, né, estruturado, que depende de que essa máquina esteja rodando, né, de que todo esse fluxo de informação esteja ali. Então, eu acho que é uma carreira de futuro, isso não tem volta. O Jobs falava, né, o velho Steve Jobs falava que eu acho que todo mundo devia aprender a programar e devia aprender direito, que são duas carreiras que te dão um jeito diferente de pensar as coisas, é um jeito diferente de ver. E nada melhor do que poder controlar essas maquininhas para trabalhar pra gente, né, bicho? Eu diria que outra coisa que todo mundo, para o cérebro dar aquele bug, é a música e os números, né, cara? E a matemática, assim. Puta, acho que isso faz o cérebro funcionar de todas as áreas, né? Números, música, enfim, tecnologia. Pessoal, foi muito legal falar com vocês. Espero que todo mundo aí tenha curtido também. Esse papo vai ficar disponível no YouTube, mesmo depois da gente acabar aqui. E espero poder encontrá-los, senhores, em breve aí, presencialmente, para continuar falando desses e de outros assuntos também, tá bom? Muito obrigado, Bruno, Gustavo. Obrigado a vocês. Parabéns pelo programa, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento e obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Prazer revê-los, meninos. Valeu, pessoal. Um abraço.